Audiobook, Jus Resumos. Processo Penal, Aula 14. Citação, intimação, notificação e seus impactos no processo penal. Olá, entusiastas do direito processual penal. Sejam muito bem-vindos ao Jusemos. Hoje, vamos mergulhar no estudo dos atos de comunicação processual, a citação, a intimação e a notificação. Compreender a distinção entre eles, suas formas e seus efeitos é essencial para garantir o devido processo legal e o exercício da ampla defesa. Além disso, abordaremos os institutos da revelia e da suspensão do processo penal, bem como a produção antecipada de provas urgentes e as comunicações processuais eletrônicas. Preparem-se para uma aula rica em detalhes práticos e teóricos. Começaremos pela citação, que é o ato formal pelo qual o acusado é chamado a integrar o processo, tomando ciência da acusação que lhe é imputada e sendo convocado a apresentar a sua resposta à acusação. A partir da citação válida, o indivíduo passa à condição de réu. A citação pode ser classificada em citação pessoal real, é aquela em que o acusado é citado diretamente, tomando ciência inequívoca da acusação. Pode ocorrer de duas formas principais. Mandado, realizada por um oficial de justiça, que entrega a cópia da denúncia ou queixa do mandado de citação diretamente ao acusado, certificando o ato. Carta precatória, utilizada quando o acusado se encontra em comarca diversa daquela onde tramita o processo. O juiz deprecante, do processo, expede uma carta precatória ao juiz deprecado, da comarca onde o acusado está, para que este realize a citação. Casos especiais de citação pessoal, a lei prevê formas específicas de citação para algumas situações. Militar, a citação é feita por intermédio do chefe do respectivo corpo ou repartição. Acusado preso, a citação é feita pessoalmente no local da prisão. Funcionário público, a citação é feita pessoalmente em seu local de trabalho, se conhecido. Acusado no estrangeiro, a citação é realizada por carta rogatória, seguindo os trâmites da cooperação jurídica internacional. Legações estrangeiras, embaixadas e consulados, a comunicação é feita por via diplomática. Carta de ordem, e utilizada quando a citação deve ser realizada por um juiz hierarquicamente inferior dentro do mesmo órgão judiciário. Citação ficta presumida, ocorre quando a citação pessoal não é possível, mas a lei presume que o acusado tomou ciência da acusação. As principais formas são: edital, realizada quando o acusado se encontra em local incerto ou não sabido. É publicado um edital no órgão oficial e, conforme o caso, em outros meios de comunicação, fixando um prazo para que o acusado compareça em juízo. Por hora certa, realizada quando o oficial de justiça constata que o acusado se oculta para não ser citado. Após realizar duas ou mais diligências com suspeita de ocultação, o oficial cita um familiar ou vizinho e certifica a ocorrência, considerando-se o acusado citado na data da certificação. Após a citação, outros atos de comunicação são necessários no decorrer do processo, e a intimação e a notificação. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência às partes, testemunhas, peritos e outros intervenientes processuais de um ato já praticado ou de um ato que devem praticar no processo, comparecer a uma audiência, apresentar um documento. O artigo 798 do CPP estabelece regras importantes sobre os prazos processuais, que, em regra, correm em cartório, são contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingos ou feriados. O dia do começo não é computado, mas o do vencimento sim. Prazos que terminam em domingos ou feriados são prorrogados para o dia útil seguinte. A intimação é o marco inicial para a contagem da maioria dos prazos processuais. O 5º do artigo 798 indica que os prazos correm, salvo casos expressos, da intimação, da audiência, se a parte estiver presente ou da ciência inequívoca nos autos.
Notificação, embora muitas vezes os termos intimação e notificação sejam usados de forma intercambiável na prática, em sentido estrito, a notificação é o ato de comunicação utilizado para dar ciência de algo a alguém, sem necessariamente exigir uma ação imediata ou comparecimento em juízo, comunicação de instauração de um inquérito policial. As formas de intimação e notificação das partes podem variar, incluindo a publicação no Diário Oficial, a entrega de mandado pelo oficial de justiça, o envio de carta com aviso de recebimento, a comunicação por telefone, com certificação nos autos e, cada vez mais, os meios eletrônicos. É importante diferenciarmos os efeitos da revelia no processo penal em relação ao processo civil. No processo penal, a ausência do réu citado validamente não implica a presunção de veracidade dos fatos alegados na acusação. O processo penal não aplica os efeitos da revelia do processo civil nesse sentido, em respeito ao princípio da presunção de inocência. No entanto, o Código de Processo Penal prevê a suspensão do processo e do prazo prescricional nos casos de citação por edital em que o acusado não comparece ou não constitui advogado. Essa medida visa evitar a eternização do processo e aguardar a eventual localização do réu para que possa exercer sua defesa. Em relação à produção antecipada de provas consideradas urgentes, artigo 156, e, CPP, mesmo antes da citação, o juiz pode determinar a produção de provas que possam se perder ou se tornar difíceis de serem realizadas posteriormente. Essa medida busca garantir a efetividade da persecução penal. Finalmente, as comunicações processuais eletrônicas têm ganhado espaço no processo penal, com a implementação de sistemas eletrônicos para a realização de citações, intimações e notificações, buscando maior celeridade e eficiência na tramitação dos processos. Nesta aula, exploramos os atos de comunicação processual no processo penal, e a citação, em suas formas pessoal e ficta, a intimação, com suas regras de prazos, e a notificação. Compreendemos a distinção da revelia no âmbito penal, os casos de suspensão do processo, a possibilidade de produção antecipada de provas urgentes e a crescente importância das comunicações eletrônicas. Dominar esses institutos é fundamental para a prática processual penal e para a garantia dos direitos das partes envolvidas. Se este conteúdo foi relevante para seus estudos, não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Jusemos para acompanhar as próximas aulas. Deixem seus comentários e dúvidas abaixo. Até a próxima! E continuem aprofundando seus conhecimentos no fascinante mundo do direito processual penal.